Bom, pessoal, há quanto tempo, né? Agora a gente vai falar exatamente sobre ciência, que foi a inspiração da música de Gilberto Gil que a gente colocou no iniciozinho da nossa aula, nesse momento de preparação espiritual para vocês suportarem ao meu falatório aqui. Quando a gente fala em ciência, muita coisa vem à mente, né? Eu sou de uma época em que a ciência ela era respeitada, ela era seguida, ela era soberana, obviamente passível de aprimoramentos. Mas eu nunca eu não me lembro de ter vivido um momento em que há tanta negação da ciência, em que a ciência é tão maltratada, a ciência é tão desestimulada muitas vezes, né? Tão desprestigiada, como a que a gente está vivendo hoje. E é por essa razão que a gente precisa ter uma atenção especial a esse tópico, né? Que vai tratar exatamente da ciência antes da gente entrar propriamente na chamada ciência do direito. Então a gente começa justamente fazendo a primeira reflexão, que é o que é conhecer? O que é conhecimento para vocês? O que é que vocês compreendem como conhecimento? Ou conhecer? Alguém levantou? Pois não. Eu acho que seria Eu não a estou vendo aquisição. quem é, mas... Tá, sou eu, Larícia. Eu tá. acho que seria a aquisição e assimilação de informações. Então, quando a gente tem uma dada informação e a gente assimila ou sistematiza de alguma forma, a gente teria o conhecimento. Certo. Então, conhecer é você assimilar uma informação. Isso, sistematizar. Certo. Você vê um pôr do sol, você está conhecendo? Quando você vê o pôr do sol? Sim, Sim. É uma apreensão a partir de um sentido perfeito. Ou você sentir o aroma das carambolas no pé de carambola. Isso também é conhecer? sim. Vocês acham que conhecer também pode ser caracterizado como o ato em que a gente visualiza uma obra de arte, mesmo que você não entenda nada do que o autor quis falar? Sim. Então, conhecer, se a gente observar, o que é que une todas essas atitudes, né? Desde do odor que a gente sente, as percepções mesmo despretensiosas, ou estudos mais aprofundados, né? Quando eu pego o livro de Hervada e pretendo extrair daqui informações ou reflexões, eu estou conhecendo também a partir da leitura. Então, o que é que a gente pode entender como conhecer? O conhecimento é a apreensão intelectual de algo, é a apreensão intelectual de um objeto, seja ele uma obra de arte, seja ele algo natural que está acontecendo, seja a palavra de alguém, né? Seja algum sinal que alguém esteja fazendo. Isso é conhecer, tá certo? Muito bem. E aí a gente tem, obviamente, vários níveis de profundidade, de cuidado em relação ao conhecimento. E a gente vai começar exatamente pelo chamado conhecimento vulgar. O que é o conhecimento vulgar, pessoal? É o conhecimento usual que o homem tem de si mesmo e do mundo. Quem poderia me dar um exemplo de um conhecimento vulgar? É o conhecimento de senso comum, é o conhecimento que a gente tem de vida, Isso. conhecimento empírico. Perfeito. É um conhecimento do senso comum, né? Um exemplo prático, digam aí. Alguém levantou a mão?
Fernando Câmara falou que o fogo queima. O fogo Colocou no queima. chat. Perfeito. Será que todo fogo queima, hein? Vocês sabem que tem fogo de várias cores diferentes, né? E outras, se você tirar a mão de um local muito gelado e botar no fogo, será que aquilo queima? Mas eu vou recorrer a outra, a outra artimanha, né? A outro exemplo. Os exemplos do interior, né? Eu tenho família do interior, já morei no Seridó, na minha primeira comarca, e assim existem várias crendices, né? Que tem, assim, o homem do campo sabe quando vai chover. Ele olha para o horizonte, ele vê assim, ele sente, não, quando vai chover, eu tenho aqui esse ossinho do pé aqui dói, né? Ou então começa as saraças a aparecer. Ou então assim, tem essas associações que são do sentimento, assim, do sentimento não é algo que se possa dizer que ele comprovou a partir de um estudo cuidadoso, ele acompanha anos a anos. Muitas vezes ele acompanhou anos a anos, sim, mas vem de um, como, algo quase como crendice. Muitas ervas medicinais são utilizadas para curar algumas enfermidades, porque elas foram sendo utilizadas e terminaram sendo eficazes, certo? Quem nunca tomou aqui um lambedor, né? Um lambedor de cupim de cajueiro, para dor de garganta, né? Então, assim, é batata, né? Realmente é eficaz. Mas, muitas vezes, você não tem uma comprovação científica daquela associação de causa e efeito, né? O sete ervas é muito bom também, Pedro. Eu gosto também. Professor, Oi, pois não, Sara. então é muito por uma associação e observação, assim, né? Isso, Pode exatamente. tentar resumir. Então, não é muitas vezes algo detido, por vezes mas mesmo assim não existe um rigor científico, certo? E aí eu pergunto a vocês, esse tipo de conhecimento tem alguma importância para a ciência? O que é que vocês acham? Eu acredito que sim, porque muitas das vezes vem a partir disso, desse senso comum, dessa observação, justamente para explicar isso. Então, geralmente vem nessa noção meio leiga e depois vem a necessidade de explicá-la por um Exatamente. meio científico. Mas isso pode ser problemático. Isso. Por exemplo, Verdade. lá na minha cidade, São João do Sabugi, ela tem uma pessoa mais velha. Não acredito que você é de uma São João do garrafada. Sabugi, não. Não acredito que você é de São João do Sabugi, não. Tem Então um pessoal você sabe que a minha família é de lá, né? Sim, você é filho de Dr. Antônio. Antônio Luiz Chá. Isso. Tem um pessoal que gosta de uma garrafada. Só que, por exemplo, para uma ciência natural, por exemplo, que é a ciência médica, se você for pensar a questão da garrafada, não faz o menor sentido, porque é um composto de várias ervas e açúcar. Então, para o corpo humano não serve nada, mas para aquela pessoa que toma, aquilo é muito importante. Inclusive, lá em Caicó, teve uma época que estava fazendo uns estudos em relação aos chás que as pessoas tomam. Só que o próprio chá, querendo ou não, o processo cultural ele é muito mais forte do que a própria essência do chá, às vezes. Então, você até desnaturaliza aquilo que é natural para aquele sujeito, e aí você tira de foco o que é cultural para aquela pessoa, o que é muito importante para aquela determinada comunidade. Muito bem colocado. Assim, a gente não pode nem negar por completo a utilidade do conhecimento vulgar, porque muitas vezes o conhecimento vulgar é aquele momento inicial de um aprofundamento científico, de um conhecimento científico, né? Nem tampouco pode dar muita importância, como se, por exemplo,
você já deve ter ouvido falar dos terraplanistas, né? E até um tempo, assim, há 3 ou 4 anos, eu imaginei que fosse uma brincadeira, que realmente, não é possível que alguém acredite. Até eu assistir a um documentário na Netflix e ver que realmente existem pessoas que acham que a Terra é plana. E como é que eles fazem essa experiência, né? Uma das experiências, tá, que passa no documentário, eles pegam uma régua, aí, olha, se eu colocar a régua ali, ó, no horizonte, está bem retinho. Se a Terra fosse curva, ela ficaria assim, ó. Aí eu disse, meu Deus, essas pessoas realmente acreditam nisso. Então, elas captam, elas formulam uma verdade que é como se fosse científica, a partir de uma constatação empírica, né? Então, o conhecimento vulgar se sobrepujando a qualquer refutação científica. E no documentário é interessante que eles criam várias maneiras de refutar, né, o fato, assim, a ideia ou a crença de que a Terra é um globo. E aí essas experiências científicas dão errado. Aí diz, não, mas eu ainda não estou convencido, ainda vou provar, né? Então, assim, não se trata efetivamente de um cuidado com a verdade, é simplesmente uma fé, é uma crença, certo? Exato, pois é. Ia ser desmoralizante, né? Então, o que é que a gente observa a partir dessa constatação? O conhecimento vulgar, ele também deve ter a percepção das suas limitações, certo? Mas a sua importância é inegável. A gente vê que no conhecimento vulgar, o conhecimento, o saber, ele é parcial, muitas vezes ele é desordenado, né? Não existe um cuidado. Às vezes a gente faz algumas constatações, olha, sempre que eu venho da aula, acontece alguma coisa com a internet, deve ser alguma coisa do horário e tal. E, às vezes, tem um fundo, assim, tem alguma razão de ser. Eu já li um caso em que uma pessoa comprou um carro nos Estados Unidos e aí ele estacionava o carro e ia comprar um sorvete. Quando ele comprava o sorvete de morango, o carro não pegava direito. Aí ele escreveu para a empresa, né? Uma pessoa muito assim, eu estou impressionado porque quando eu compro um sorvete de morango, é só quando eu compro sorvete de morango é que acontece isso. E aí na empresa levaram a sério isso. Vamos ver o que é que está acontecendo. Não é até que ele compra esse sorvete de morango. Aí constataram que o sorvete de morango era colocado de uma forma mais dificultosa, então levava mais tempo para ele voltar para o carro. E isso revelou um problema mecânico do carro, mas só constatado, não era por causa do sorvete de morango, era por causa da dinâmica que ele terminava utilizando para voltar ao carro, né? Ou seja, foi uma constatação que ele fez e que deu ensejo a um aprofundamento a partir da ciência, a partir da investigação científica mais preocupada, mais séria, certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. A melhor forma de lidar com a ciência é com mais anticiência, exatamente. Exato, é mesmo. Perfeito. Bom, vocês compreenderam, pessoal? No fundo, o que é que a gente vai observar? Que o conhecimento vulgar, ele é importante para um pontapé inicial, para que a gente possa chegar exatamente ao conhecimento científico. E o que vai caracterizar o conhecimento científico, né? O conhecimento científico, muitas vezes, ele vai nascer da sistematização de um maior cuidado em relação ao conhecimento vulgar. E ele vai constituir um conhecimento que tem que ser coerente, não pode haver furos
entre os saberes, né? Entre os dados científicos. Tem que ser coeso, né? Da mesma forma, organizado, sistemático. Eu preciso que o conhecimento seja bem estruturado, bem trabalhado, para que eu possa, por exemplo, colher dele algumas ilações que possam ser testadas posteriormente, que possam ser aferidas sob as mesmas condições novamente, tá certo? E o conhecimento científico tem que ser um conhecimento certo, mas veja, não é um conhecimento definitivo. E eu não preciso ir muito além, né? Muito longe para essa constatação. Vários conhecimentos, várias ideias que se tinham como certas no passado foram revistas, foram reformadas, né? A mecânica de Newton, ela foi afetada por ter as descobertas da física de Einstein, não é verdade? Da mesma forma, já se acreditou no passado que a Terra era plana, efetivamente, certo? Mas o conhecimento científico vai se arvorando de mais dados, de mais instrumentos de aferição e vai permitindo essa revisitação, essa reformulação daquelas certezas que a gente tinha no passado. Ok? Obviamente, como eu já disse para vocês, muitas vezes essa não definitividade do conhecimento científico termina sendo utilizada de maneira mal intencionada por quem efetivamente não tem nenhum apego à ciência. Não é que a gente não possa colocar em dúvida a ciência, mas a gente tem que colocar em dúvida utilizando igualmente métodos científicos confiáveis, certo? Sérios, e não simplesmente a fé, e não simplesmente uma crença ou uma ideologia. Ok? Tranquilo, pessoal? Outra coisa importante, pessoal. O conhecimento, além de não ser definitivo, ele também não é absoluto, certo? Por exemplo, a pessoa que é daltônica, ela vai ter uma dificuldade de ver a diferença entre o vermelho e o verde. Nesse caso, a verdade está com ela ou com quem não é daltônico, que é tido como normal, certo? Não tem como, vai depender do quê? Do ponto de vista que você adotar para a determinação da verdade. A verdade para aquela pessoa é aquela, da confusão entre essas duas cores, certo? Karl Popper, ele se refere ao conhecimento científico como marcado pela refutabilidade. Karl Popper defende, portanto, que todo conhecimento científico, para que seja considerado conhecimento científico, ele tem que ser refutável. Mas, poxa, mas isso não afeta não a segurança que a gente pretende encontrar no conhecimento científico? Não, ele diz que não. Porque se um conhecimento não é refutável, ele é um dogma. Então, os dogmas, eles não são apreensíveis, não são construídos a partir da racionalidade, certo? É o dogma da virgindade de Maria, é o dogma da Santíssima Trindade, né? É o dogma enfim, vários dogmas de outras ordens, que não necessariamente da ordem do conhecimento científico, mas que não permitem refutação. A gente apenas acredita nisso e segue. Tá certo? Quando o conhecimento científico é passível de refutabilidade, ele vai se fortalecer, pessoal. Porque se eu digo, não, se eu soltar essa caneta, ela vai ao chão. Foi ao chão. Se eu soltar essa caneta, ela vai ao chão. E assim eu fizer 1000 vezes, e 1000 vezes ela for ao chão, né? Eu vejo, poxa, eu quero refutar, mas está difícil. Eu não consigo, não está dando certo, né? Não está
Não está funcionando essa refutação. Mas eu posso, futuramente, verificar uma situação em que isso não ocorra e colocar em xeque a própria ideia de Newton em relação à gravidade, certo? Mas, de todo modo, a refutabilidade deve ser uma condição para a própria cientificidade, como a gente vai ver no texto que a gente vai explorar na próxima aula. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? E do que é que vai tratar o conhecimento científico? Como é que ele funciona? O conhecimento científico, ele é uma atividade descritiva, que constata efeitos a partir de causas, certo? Então, ele não é uma atividade propositiva ou deontológica. Então, a gente não extrai deveres a partir de fatos, certo? Eu não vou dizer assim, caneta, você está obrigada a ir ao chão. Não. Eu apenas descrevo esse fato. Eu digo o seguinte, se eu soltar essa caneta, ela vai ao chão. E aí vou explicar por que razão a atração leva essa caneta a ir ao encontro do próprio solo, certo? É uma atividade descritiva e não prescritiva, ok? Primeira constatação. Segunda constatação do conhecimento científico. Eu trabalho necessariamente a partir de hipóteses. Isso é muito importante, pessoal. Quando vocês estiverem fazendo seu TCC, é aí que vocês vão dar importância mesmo. Todo conhecimento científico que eu pretenda construir, eu preciso partir de uma hipótese. A hipótese é aquela inquietude, aquela inquietação, aquela pergunta que eu quero ver respondida ao cabo dessa investigação, certo? Muitas vezes a pessoa me procura assim, professor, eu quero falar sobre o direito dos animais. Beleza, que bom falar sobre o direito dos animais. É o quê? É um artigo jornalístico? É o quê? Não, eu queria falar sobre ele como no meu TCC. Sim, mas aí, qual o seu problema? Não tenho problema nenhum, não. Eu só quero falar sobre ele. Você tem que ter um problema. Ou seja, o problema é ótimo para a ciência, né? O que é que você quer investigar nessa sua incursão pelo direito dos animais? Mas, bicho, professor, isso aí eu não sei não. Eu quero só falar que tem direito. Ah, você já tem uma constatação de que existe direito dos animais, você quer defender, ou seja, você quer assumir a postura de que os animais devem ter direitos, aí é uma coisa, né? Outra coisa é você fazer uma análise do ordenamento jurídico brasileiro e verificar se existe, no âmbito da Constituição, por exemplo, espaço para a garantia de direitos aos animais. Aí eu tenho que uma hipótese, que é qual? Saber se no direito constitucional brasileiro, se na Constituição brasileira eu tenho normas que garantam direitos aos animais, ou normas que se oponham a que normas infraconstitucionais garantam direitos aos animais. Entende? Então, a gente, na construção do conhecimento científico, sempre vai partir de quê, pessoal? De uma hipótese, ou de várias hipóteses. Aí eu pergunto a vocês, se eu tenho uma hipótese, nesse caso, do direito dos animais, a Constituição garante a possibilidade a Constituição alberga a possibilidade de garantia de direitos aos animais. Se essa hipótese não for comprovada, portanto, não virar uma lei científica, esse meu esforço tem alguma utilidade? O que é que vocês acham? Eu não consegui comprovar minha hipótese. Isso tem valia para a ciência? Tem sim, professor. Com Como certeza. se eu não consegui comprovar?
Mas é importante, né, para que continue a evolução e que a gente continue buscando outras formas. Ao longo da história aconteceu isso muitas vezes. Então, muitas pessoas não conseguiram comprovar suas hipóteses para que outras se apropriassem. Por esse caminho não vai dar certo, então vamos tentar outras formas. Perfeito, Larissa. Quando a minha hipótese não é comprovada, eu posso legar aos pesquisadores que vão me suceder a seguinte lição: olha, não vão por esse caminho. Isso realmente não se vai conseguir. Ou, por outro lado, uma outra pessoa vai dizer: mas eu já sei por que você não conseguiu. Você falhou nesse ponto aqui da pesquisa, da investigação. Tá vendo? Eu percorri o seu caminho e constatei que nesse ponto aqui é que você falhou. Mas a sua hipótese estava correta. Agora eu vou conseguir comprovar essa hipótese. Né? Então, vejam, é fundamental. Não se vejam como desestimulados, né, ou desestimuladas, quando as suas hipóteses iniciais não se confirmarem. Certo? Muito pelo contrário, isso tem um grande valor científico. Não tenham a obsessão que eu tive como aluno lá no ensino fundamental. A gente fez uma feira de ciências e o nosso trabalho era sobre a biogênese. Aquela ideia, né, de que antigamente acreditavam que a partir de pedaços de queijo podiam surgir animais, né, os ratos, porque qual era a constatação das pessoas? Eu deixo um pedaço de queijo ali. Daqui a pouco está cheio de rato. Com certeza, esses ratos são formados desses pedaços de queijo, vão se formando e tal, e daqui a pouco nasce um ratinho, né? E aí a gente fez um experimento com 3 tubos de ensaio, né? Eu e meus companheiros de pesquisa. E aí, no primeiro tubo de ensaio, a gente colocou caldo de carne e tapou com a rolha. No segundo tubo de ensaio, a gente colocou o caldo de carne sem nenhuma vedação. E no terceiro, a gente colocou o caldo de carne com um bico que tinha uma comunicação com o ar, né, exterior, mas que possibilitava o ar, né, mas não um contato com agentes externos mais visíveis, pelo menos, certo? Então, a nossa hipótese era: quando a gente tampa com a rolha o tubo de ensaio, eu não permito que seres, porque esse caldo de carne estava fervido, então, assim, teoricamente não teria mais, ele estava pasteurizado, não tinha mais seres vivos ali. Teoricamente, não deveria formar a crostazinha de fungo que se formou nos outros tubos de ensaio, né? Mas alguma coisa aconteceu que nesse tubo de ensaio formou uma crostazinha de fungo e na outra que deveria formar, não formou. Aí a gente, como bom cientista, né, como bons aprendizes da ciência, a gente trocou os rótulos. Obviamente, a gente ia fazer uma apresentação na Feira de Ciências, não podia dizer: olha, a gente falhou, né? Realmente existe a biogênese, né, e tal. E aí eu estou confessando para vocês, né, uma ilicitude científica, né, um desvio científico. Mas a gente, assim, era adolescente, pode se perdoar. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, como o rigor científico se impõe. Então, você tem que ter muito cuidado na sua investigação, tem que ter muito cuidado na sua pesquisa. E transparente, porque você tem que possibilitar também visualizar uma outra pessoa, o seu leitor, o outro pesquisador, visualizar o caminho que você percorreu. Não pode ser algo escondido, eu não vou revelar meu segredo. Não. A ciência está aí para ser escancarada mesmo, para evitar que as tenham que partir do zero. A ciência é como aquela metáfora de você é colocado nos ombros dos gigantes, né? Então aqui quando a gente nasce, a gente já se apropria
de todo o conhecimento científico dos nossos antepassados, de centenas, de milhares de anos, de pessoas preocupadas em explicar o mundo e resolver os seus problemas, certo? Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. E essa compreensão, essa ideia, né, do trabalho do cientista, ele deve ser feito com muita responsabilidade e cuidado. Ok? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalozinho aqui para vocês, certo? E vou pedir a vocês que vejam o vídeo muito curto, vou dar aí 10 minutinhos, para que vocês vejam o vídeo lá do SIGA. E a gente vai iniciar o terceiro momento da nossa aula justamente a partir da reflexão sobre ele. Uma reflexão sobre o que a gente compreende como conhecimento científico, certo?